Seja muito bem-vindo ao Canal Talks, eu sou o Gabriel Ribe e o bate-papo de hoje vai ser sobre inglês. Então bora lá! Uma das coisas mais comuns que eu escuto por aí é a galera falando: eu consigo entender inglês, mas eu não consigo falar. Mas por que isso acontece? Se a língua é a mesma, por que a gente consegue entender algumas coisas e não consegue montar a mesma frase? Vamos ver então alguns motivos disso e também como corrigir, né? Medo de falar errado. Isso é o que mais trava as pessoas. Na época que eu dava aula de inglês, eu via que muitos alunos tinham esse problema. Ele era um dos mais comuns, na verdade. O pessoal entendia as coisas que eu falava, então entendia as coisas que os colegas falavam, porque eles aprenderam bem, entenderam bem as coisas, só que daí na hora de falar, travava porque a pronúncia do inglês é bem diferente da do português, né? Já tá assim, cara? Que tu passou um mês só. Já bastante. Você tá lá, você fica no oh my god, oh shit, oh sorry, excuse me. Deixa disso, cara. Você não tem que se preocupar com a pronúncia, principalmente se você tá começando. A comunicação só existe se os dois estiverem se comunicando, né? Senão ela não vai existir. Não tem problema nenhum você tá com uma pronúncia um pouco mais quadrada e você ir corrigindo isso com o tempo. Você não tem que começar falando de um jeito perfeito. O mais importante é você saber se expressar, você se esforçar para tentar falar a língua, e isso eu te garanto que é reconhecido no mundo inteiro. Contexto. Uma das coisas que facilitam bastante a gente entender inglês é o contexto. Se tiver uma palavra no meio da frase que você não conheça, você consegue entender o que a frase está falando se você conhecer as outras palavras, né? Você junta tudo e o contexto te faz ter uma noção do que aquela palavra quer dizer. Então, nesse caso, realmente entender inglês acaba sendo bem mais fácil do que falar. Mas isso aí também não é desculpa para não falar, não. Porque se você não souber como falar uma palavra, dá um jeito aí, dá os seus pulos. Você pode descrever essa palavra, faz a pessoa entender de alguma forma. Vamos supor que você quer falar tomada. Você não sabe como é que é tomada em inglês, aí você explica aquele negócio ali que fica no canto da parede, na parte de baixo, que passa energia, que você coloca para carregar o celular. Você dá um jeito, você explica e a pessoa vai entender. Uma hora vocês se acertam e ela até vai te falar como se diz essa palavra e você vai aprender como é que se fala. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Estrutura do inglês. O inglês tem bastante diferenças do português quando o assunto é a estrutura da língua, né? Como montar as frases. Quando você tá só escutando, isso é um pouquinho mais fácil, porque para entender a frase você consegue se virar bem conhecendo só o vocabulário, né? Você não precisa saber a estrutura certinha. Sabendo o significado das palavras, você já entende o que a pessoa tá falando. Agora, para falar inglês é um pouquinho diferente, né? Você precisa entender a estrutura para saber que palavra você coloca na ordem certa. Então, pegando um exemplo bem simples aqui, né? Carro azul, em inglês é blue car, né? A ordem já inverteu, então fica diferente. Bem, mas como é que resolve isso, né? Aí não tem jeito, você vai ter que estudar mesmo. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre qual é a melhor forma de aprender inglês para você, né, considerando o seu perfil. O link tá aqui embaixo na descrição, é só clicar no final desse vídeo e assistir. Tá bom. Diferenças culturais na língua. Falar outra língua é muito mais do que só traduzir palavras. É você entender o jeito que as pessoas falam no dia a dia delas, entender um pouco a cultura que rodeia elas também. Quando a gente fala de língua, tem muitas coisas que vão além do certo ou errado. Então você até pode falar alguma coisa que gramaticalmente está correta, só que não é o jeito mais comum de falar, daí soa um pouquinho estranho. Então eu vou dar um exemplo aqui. No quinto filme do Star Wars, O Império Contra-Ataca, tem um momento que o Han Solo vai falar com o Chewbacca tá todo nervoso, e o Han Solo fala, "Don't lose your temper". Se você entendeu esse contexto que eu tô falando, né? O Chewbacca tava nervoso, o Han Solo fala, "Don't lose your temper", você já consegue entender que ele tá falando, não perca seu temperamento, né? Não fique nervoso, não fique irritado. Então você conseguiu entender pelo contexto, você conseguiu entender pelas palavras, né, pelo significado delas, você conseguiu entender o que ele quis dizer, mesmo sendo uma expressão. Nesse caso, então, entender inglês é bem mais fácil do que falar, porque quando você vai falar essa expressão, é difícil vir na sua cabeça, não perca seu temperamento, né? Porque a gente não fala assim em português. Então o que vem primeiro é, não fique irritado, não fique bravo, não fique pistola. Eu tô indignado! Então é bem diferente, a expressão não vem imediatamente na cabeça por ser uma expressão diferente do jeito que a gente fala aqui. Até por outro lado, né, se alguém estiver nervoso aqui, você falar não perca seu temperamento, vai soar meio estranho também. O que tá acontecendo aqui, minha gente? Um outro exemplo legal é a frase eu não me lembro. Se a gente for tentar montar ela do português para o inglês, né, eu não me lembro, fica I don't remember.
Gramaticalmente essa frase está correta, mas não é a forma que eles falam, porque na língua inglesa o pessoal não fala eu não me lembro, eles falam eu não consigo me lembrar, então fica I can't remember. Então tem essas diferenças de língua que é mais difícil de falar do que entender mesmo, né? A gente tem que admitir. Mas beleza, e como você faz então para conseguir falar do jeito que os caras falam, para poder falar da forma mais correta possível? Bem, a resposta é até que interessante porque é ter bastante contato com a língua. E como que você tem bastante contato com a língua? Assistindo série, assistindo filme, escutando música, vê as pessoas no dia a dia delas, vê como é que eles falam e presta atenção no jeito que eles estão falando. Aí as expressões vão vir na sua cabeça, se você gosta do Han Solo, você vai lembrar dessa frase que ele falou pro Chewbacca e você vai começar a falar desse jeito mais comum, desse jeito mais correto. Galera, não tem problema a gente não saber falar inglês ou não saber falar algumas coisas no inglês. O mais importante é você reconhecer que você tem bastante a melhorar ainda e correr atrás disso para você poder melhorar e chegar onde você quer chegar. E se você tem vontade de falar inglês, saiba que a dificuldade de pronúncia no começo não vai ser um empecilho para você não falar inglês, né? Para você não alcançar esse objetivo. Eu gosto muito de um exemplo que são os caras da MotoGP. Eles são campeões mundiais, que eles transmitem também para o mundo inteiro ali as entrevistas depois da corrida, e eles têm um inglês bem diferente, assim, bem caricato no jeito de falar. Coloca um trechinho aqui para vocês darem uma olhada. It's a great shame because today in the race I was a bit better. We use the hard tire and I feel good. Tá vendo só? A pronúncia do Valentino Rossi aqui é super quadrada, né? É super arrastada, ele tem muito do sotaque italiano, ele é italiano, tem muito do sotaque italiano dele aí no meio, e não tem problema, ele tá se comunicando super bem, super natural, ele tá super fluente, né? Ele tá falando de forma muito fluida, e ele se comunicou, que é o mais importante de saber uma segunda língua. Então o segredo para você falar inglês, para falar ser tão fácil que nem entender, é você não ter medo, é você ir sem medo de errar mesmo, e é isso. Bem, o que a gente tinha pra falar hoje era isso. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like pra gente e se inscreva no canal pra mais conteúdos além do óbvio que nem esse daqui. Eu sou o Gabriel Ribeiro, eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima.